Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacomaia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre medidas de tempo, intervalo de tempo, leitura de horas em relógios digitais. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Iremos começar nossa aula relembrando o que são medidas de tempo. As medidas de tempo são as unidades de medidas que usamos para marcar o tempo no geral, como um todo. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no nosso dia a dia. As medidas de tempo foram surgindo com as necessidades dos seres humanos, pois eles precisavam entender como funcionava o período em que era realizado o seu plantio, para poder acompanhar o período entre o plantio e a colheita. Para isso, a primeira referência para controle do tempo foi o Sol. Assim, os primeiros relógios controlavam e marcavam o tempo, onde era marcado de acordo com a posição da Terra em relação à principal estrela do sistema solar, que é o Sol. Mesmo com o passar do tempo, a medição do tempo não deixou de ter sua importância. Portanto, essa tarefa continua sendo importantíssima. Existem várias unidades de medida de tempo, como o ano, o mês, o dia, a semana. Hoje nós vamos aprender a usar o relógio digital. Você já viu um relógio digital? Não? Sim? Eu, por exemplo, eu tenho um. Os relógios são instrumentos de medição de tempo e servem para nos ajudar a organizar nossas atividades diárias, como o horário de acordar, o de comer, o de dormir e o de fazer nossas atividades diárias. Servem também para calcularmos o intervalo de tempo que passamos fazendo algo ou estando em um lugar, facilitando a organização de que precisamos em nosso dia a dia. Trouxe agora umas curiosidades para você. No relógio analógico, o ponteiro marca a hora até 12 horas. Já aqui no digital, ele mostra de 0 horas até 23 horas. Já a ampulheta, que também é conhecida como relógio de areia, consiste na caída de grãos de areia. É importante lembrar que ela apenas marca o tempo que está passando, mas não informa o horário do dia. As ampulhetas são consideradas como uma das primeiras formas de se medir o tempo. Por ter sempre a mesma quantidade de areia, a ampulheta sempre mede um período fixo de tempo. Ela pode ser de 1 minuto, 1 hora e até mesmo um dia. Portanto, se você tiver a intenção de marcar o tempo entre um período e outro, o relógio de areia não é indicado para isso. Infelizmente, nos dias atuais, a precisão do relógio de areia acabou ficando ultrapassada. Isso porque já existem relógios que são capazes de cronometrar o tempo da forma que o usuário quiser, sem precisar ter um período fixo para isso. Hoje é mais fácil ver ampulhetas apenas nos itens de decoração ou até em jogos de tabuleiro. As medidas de tempo estão presentes no nosso dia a dia, que são os anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Mas a principal mesmo é a hora.
A hora é dividida em minutos, no qual 1 hora equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores, como, por exemplo, o tempo que usamos para irmos de um lugar para o outro. Outro também que usamos são os segundos, como, por exemplo, o tempo em que o semáforo ficará aberto ou fechado nas ruas. Já que já sabemos o que são as medidas de tempo, quais os instrumentos que já foram usados e os que podemos usar, agora vamos para o nosso foco, que será o uso do relógio digital, onde iremos usá-lo para medir os intervalos de tempo nas nossas tarefas do dia a dia, registrando assim o início e o fim deles. Flávia ficou doente e foi ao médico. Então o médico a orientou que tomasse remédio de 8 em 8 horas, tomasse um chá de 12 em 12 horas e descansasse o máximo de tempo que pudesse para assim se recuperar o mais rápido possível. Saindo do consultório médico, ela comprou o que lhe foi solicitado. Chegou em casa, olhou no relógio que tinha em sua parede, que por sinal era digital, e foi organizar o horário que iria tomar a medicação e o chá, conforme a orientação médica. Foi aí que decidiu começar o seu remédio às 6 horas. A segunda dosagem às 14 horas e a terceira e última dosagem do dia às 22 horas. Pois como deveria ter um intervalo de 8 em 8 horas para tomar o seu remédio, ela teria que tomar a medicação 3 vezes ao dia. Já o chá, ela decidiu tomar às 10 horas e às 22 horas. Assim, ela teria que tomá-lo 2 vezes ao dia. Observe esta imagem. Marcos sai às 6h30 para ir à escola e chega às 7 horas. Fica das 7 horas da manhã até as 9 horas em sala. Às 9 horas, ele tem o horário do lanche e tem 30 minutos para comer e brincar e ir ao banheiro. Então, fica até às 9h30 no recreio. Volta à sala de aula e estuda até às 11 horas e assim retorna para casa. Essa é a rotina escolar de Marcos durante a semana. Agora que já sabemos sua rotina, vou fazer umas perguntas para ver se você prestou mesmo atenção no que eu informei sobre a rotina escolar de Marcos. Quanto tempo Marcos tem entre chegar na escola e entrar na sala de aula? Sim, isso mesmo, ele tem 30 minutos, pois ele tem das 6h30 até às 7 horas da manhã para entrar na sua sala de aula. E em quanto tempo ele fica em sala antes da hora do lanche? Sim, ele fica 2 horas, pois fica de 7 horas da manhã até as 9 horas. E para aproveitar a hora do recreio, quanto tempo ele tem? Isso, ele tem 30 minutos, meia hora, pois ele tem das 9 horas às 9h30 para lanchar e brincar no seu intervalo. E depois da hora do lanche, quanto tempo ele ainda fica na escola? Sim, isso mesmo, ele fica 1h30 minutos, pois ele fica das 9h30 às 11 horas em sala.
antes de ir para a sua casa. Então, se ele começa a estudar às 7 horas da manhã e sai às 11 horas, quanto tempo ele fica na escola? Isso mesmo! Ele fica 4 horas na escola. Portanto, esse é o intervalo de tempo que Marcos passa na escola. Leandra e Emerson foram ao circo e a sessão começava às 20 horas. Mas na frente desse circo havia um parque de diversões. A sorte deles é que eles chegaram com bastante tempo de antecedência. Então, resolveram aproveitar esse tempo para brincar no parque. Chegaram com 1 hora de antecedência. Então, se eles chegaram com 1 hora de antecedência, que horas eles chegaram? Sim, isso mesmo, eles chegaram às 19 horas. Nesse tempo de espera, eles aproveitaram para brincar muito. Cada um escolheu um brinquedo. Emerson quis ir na roda gigante, já Leandra foi no carrossel. Depois de brincarem, assistiram ao espetáculo que durou 1 hora e foram para casa. Se a sessão durou 1 hora e o espetáculo começou que horas? Isso mesmo, às 20 horas. Então, que horas terminou esse espetáculo? Sim, exatamente às 21 horas. As crianças chegaram às 19 horas e saíram às 21 horas. Eles passaram quanto tempo nesse intervalo de tempo, desde que chegaram até a hora que saíram? Para nós sabermos essa quantidade de tempo, basta subtrairmos o horário que eles saíram pelo horário que eles chegaram. Assim, saberemos o tempo que eles passaram na área do circo. Então, as crianças passaram quanto tempo? Sim, eles passaram 2 horas entre o tempo de brincar e o fim do espetáculo do circo. Juliane, todo fim de semana, vai visitar sua avó, pois gosta muito de estar com ela. Ela sai de casa às 14 horas e pega o ônibus às 14h30 horas. Elas moram muito distantes uma da outra, então a viagem é um pouco longa. Ela passa pelo Terminal 2 e pelo Terminal 3 antes de chegar ao destino final, que é o Terminal 5. Para chegar em cada terminal, ela leva 30 minutos. Vamos a algumas perguntinhas. Quanto tempo Juliane levou para sair de casa até pegar o ônibus? Sim, ela levou 30 minutos. Mas diga-me aí, você leva esse tempo da sua casa até a escola? Sim, não, e aí? Você estuda perto ou longe da sua escola? Geralmente, mora-se perto da escola, mas há alguns alunos, assim como Juliane, que precisam pegar ônibus e alguns até lancha ou canoa para poder chegar na escola. Que horas Juliane chegou ao seu destino final? Quanto tempo ela demorou da saída de sua casa até a última estação? Vamos marcar esses horários usando os relógios digitais. Ela saiu às 14 horas, pegou o ônibus às 14h30, chegou ao Terminal 2 às 15 horas. No Terminal 3, ela chegou às 15h30. E no Terminal 5, que era o seu destino final, às 16 horas. Nossa, que viagem ela fez, não é mesmo? Agora que já temos o horário da trajetória que Juliane fez, vamos responder as perguntas que eu fiz para você.
Juliane chegou ao destino final às 16 horas e da saída da sua casa, que foi às 14, até a chegada, que foi às 16 horas, ela gastou, portanto, quantas horas? Muito bem, ela gastou 2 horas. Diga-me aí, quantas horas Juliane gastou de sua saída de casa até a chegada ao seu destino? Sim, isso mesmo. Fomos somando de 30 em 30 minutos até completar toda a trajetória, pois como foram 4 paradas de 30 minutos e a cada 2 intervalos de 30 minutos, nós formamos 1 hora. Então, Juliane gastou 2 horas, pois somei 1 hora mais 1 hora, já que cada 60 minutos equivale a 1 hora. Antes de irmos para a nossa atividade, vamos a essa exemplificação. Os relógios digitais apresentam 2 números, que geralmente são separados por 2 pontos. Agora vamos usar outro relógio, onde nós vamos mostrar que o primeiro número é aí onde nós representamos as horas. Vamos agora usar outro relógio e assim nós vamos assinalar, nós vamos circular os minutos. E os minutos são correspondentes aos números que ficam após os 2 pontos. Basta ler os números que saberá as horas, pois ele traz claramente se é manhã, tarde ou noite. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos nossos conhecimentos sobre medidas de tempo, intervalo de tempo, leitura de horas em relógios digitais. Então, venha comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Que horas você realiza cada uma das atividades abaixo? Circule o horário no relógio digital que melhor se adequa a essa atividade. Olha só as atividades que nós temos: acordar, estudar, almoçar e brincar. Vamos lá ver as opções que nós temos no acordar. Nós temos 6h30 e nós temos 14 horas. Você primeiro acorda 6h30 ou às 14 horas? Eu acordo todos os dias 6h30 horas da manhã. E agora, que horas você costuma estudar? Vamos ver, 7h30 ou 21 horas. E aí? 7h30, né? E almoçar? Você almoça que horas? 19 horas ou 12 horas? 12 horas, é isso mesmo. E brincar? Você brinca que horas? 15h30 ou 22 horas? 15h30, né? Pois 22 horas já está na hora de dormir. Gostei de ver sua participação. Vamos lá para a nossa atividade 2. Esther mora na zona rural de Manaus, mas precisou se deslocar até a zona urbana para resolver algumas coisas na cidade. Ela então saiu às 7 horas da manhã e voltou 6 horas depois. Então, que horas ela voltou? Como nós podemos resolver esse probleminha? Vamos lá. Ela saiu às 7 horas da manhã e voltou depois 6 horas. Então, nós vamos pegar 7 e somar com mais 6. Então, 7 mais 6 é 13. Isso mesmo. Então, Esther voltou
voltou para sua casa às 13 horas. Muito bem, viu? Agora que já estudamos sobre o tempo, chegou a hora de lembrarmos um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Então, venha comigo para a nossa hora da revisão. Vamos relembrar os termos que fizeram parte da nossa aula de hoje. Nos relógios digitais, os primeiros 2 números representam as horas e os 2 últimos representam os minutos. E as horas são separadas 2 minutos por 2 pontos. Para fazer a contagem das horas depois das 12 horas, que são o meio-dia, basta continuar a contagem até 23 horas. 13 horas é correspondente a 1 hora da tarde, 14 horas a 2 horas da tarde, 15 horas às 3 horas da tarde, 16 horas são às 4 horas da tarde, 17 horas são às 5 horas da tarde, 18 horas são às 6 horas da noite, 19 horas são às 7 horas da noite, 20 horas são às 8 horas da noite, 21 horas são às 9 horas da noite, às 22 horas corresponde às 10 horas da noite, 23 horas são às 11 horas da noite e quando completa 24 horas, voltamos ao 00, que chamamos de meia-noite. As horas marcadas no relógio digital são marcadas por números e não por ponteiros, como é no relógio analógico. O relógio digital facilita principalmente para quem está aprendendo a ver as horas, assim como a entender sobre um intervalo de tempo que acontece de uma atividade para a outra em nossa rotina. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço, eu espero você na próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!